Olá ciclista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O meu nome é Tiago Torres, sou o criador do Segredos do Ciclismo e no vídeo de hoje vamos falar sobre quais são os benefícios de eu trabalhar com outras vertentes diferentes daquela que é a minha vertente principal. Bom, toda a gente sabe que existem diferentes vertentes do ciclismo, não é? Existe a estrada, o PTT, que é o mountain bike, existe o downhill, o ciclocross, a pista, o BMX, ainda existe o enduro, que eu não coloquei aqui. E então existem diferentes vertentes do ciclismo e nós podemos, eventualmente, migrar para uma outra vertente diferente daquela que é a nossa principal para podermos complementar aquela vertente que nós nos queremos focar mais. E muitos ciclistas fazem isso, outros gostariam de fazer, mas não sabem muito bem quais são as vertentes que fazem sentido aplicar para colher alguns benefícios. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como podemos combinar várias vertentes diferentes de forma a que possamos ter benefícios e quais são os benefícios de combinar determinadas vertentes, ok? Eu vou tentar utilizar aqui marcadores de cores diferentes para ser mais fácil percebermos as diferenças que existem. Então, uma das combinações mais comuns e provavelmente aquela que a maioria das pessoas utiliza é combinar estrada com mountain bike. Ou seja, são as duas vertentes mais conhecidas do ciclismo e faz todo o sentido que elas estejam em sintonia. Quais são as vantagens de combinar estrada com o mountain bike? Bom, as grandes vantagens principalmente são o mountain bike é uma disciplina mais técnica e a estrada é uma vertente mais física e mais tática. Então, o que é que nós podemos beneficiar de uma forma e de outra? Se nós somos um ciclista de mountain bike, nós podemos melhorar muito a nossa resistência aeróbica treinando a estrada. Se somos um ciclista de estrada, podemos melhorar muito a nossa técnica e a nossa potência aeróbica VO2 máximo utilizando o mountain bike. Outra combinação muito frequente é a combinação do mountain bike com o ciclocross. São duas vertentes que se combinam, complementam, digamos assim, muito bem. Porquê? Porque, em primeiro lugar, ambas são muito mais individuais do que coletivas, ok? Isso é um ponto que as une. Depois, o ciclocross é uma vertente que embora utilize uma bicicleta semelhante à bicicleta de estrada, é uma vertente muito mais explosiva, de curta duração e muito mais técnica. Ou seja, nós desenvolvemos muito mais a destreza, a capacidade técnica individual de montar, desmontar a bicicleta, subir do selim, baixar do selim, fazer uma curva apertada, sair, arrancar, a sprintar numa curva, travar rápido, desmontar, pôr a bicicleta, enfim. São tudo técnicas que nos ajudam muito a melhorar no mountain bike. Então, quando nós temos percursos técnicos, o ciclocross ajuda muito. Mesmo porque é uma disciplina que são criados obstáculos artificiais que vão ajudar muito a ganhar uma condição física geral, porque nós vamos correr ao mesmo tempo que vamos pedalar e isso é muito bom, particularmente no inverno e na fase de preparação, que é normalmente onde estas corridas se encaixam no calendário. Este tipo de vertente é muito famoso em países como a Bélgica, como a Holanda e em alguns outros países da Europa. Não sei como está em termos do Brasil esta vertente, esta disciplina, não sei se é muito praticada ou não, mas é uma vertente que enche quase como se fosse um estádio de futebol em países como a Bélgica, um campeonato do mundo, uma taça do mundo desta vertente, é a loucura total. Depois, outra combinação que faz muito sentido é a combinação de estrada com pista. Ou seja, um ciclista de estrada vai se beneficiar muito se também fizer algumas provas de pista. E esta é a conjugação que nós vamos fazer na nossa equipa de ciclismo, ou seja, nós somos uma equipa de estrada, mas vamos também fazer a pista como um complemento à estrada. O que é que a pista pode trazer de benefícios para quem é um ciclista de estrada? Bom, a pista é uma vertente que nos estimula muito a técnica coletiva. A técnica coletiva é a técnica de saber andar em grupo, partilhar o mesmo espaço com outros ciclistas. Seja a técnica de andar na roda, seja a técnica de fazer o revezamento, seja técnicas de conseguir me deslocar no pelotão, portanto, para a frente, para trás, para os lados. Portanto,
A pista ajuda muito a desenvolver isso, além de que a pista tem uma grande vantagem que trabalhamos com o carreto preso e desenvolve muita força e a resistência de curta duração também. Ou seja, o carreto preso basicamente é uma bicicleta fixed, como a maioria das pessoas costuma chamar, que tem um carreto fixo e que temos que andar sempre naquela velocidade. Também tem a vantagem de não ter travões, o que é bastante bom para estimular o melhoramento da técnica dos ciclistas, porque obriga-os a terem que andar mesmo juntinhos uns aos outros. Caso eles deem muito espaço, eles notam logo a diferença do vácuo e começam a sentir que fechando o espaço é melhor e ganham mais confiança depois, quando forem para a estrada, para terem uma técnica melhor e desenrascam-se bastante melhor dentro da corrida. Outra vantagem que eu vejo particularmente na pista, enquanto treinador, é eu consigo identificar rapidamente quais são os pontos fortes e fracos dos meus atletas em termos táticos, ou seja, a forma como eles pensam a corrida durante a corrida. Porquê? Porque eu na pista consigo ver o percurso que ele está a fazer durante toda a corrida e consigo identificar todos os erros que ele cometeu e de que forma ele pode melhorar a sua estratégia de corrida. Ou, no caso, a forma como ele implementa essa estratégia ou resolve problemas rapidamente ou desenvolve a sua criatividade para desenvencilhar-se de alguma situação inesperada. E a pista estimula muito a tática durante a corrida. Então eu gosto muito da pista também por causa disso. Depois, outra combinação que faz muito sentido também é esta aqui. O downhill com o BMX. Porquê? Porque o downhill é uma disciplina de velocidade, força explosiva, força máxima. E o BMX é uma disciplina de velocidade. Então, estas duas vertentes combinam muito bem. Porquê? Porque nós conseguimos facilmente perceber que as competências que vamos ganhar no downhill, de força máxima, força explosiva, vão ser úteis para ganhar velocidade e o contrário também se aplica. A velocidade que nós podemos ganhar no BMX, trabalhando sempre com cadências altas, andamentos leves, vai nos ajudar a ganhar também muita destreza depois no downhill. Além disso, o BMX é uma disciplina que trabalha muito sob intensidade máxima, assim como o downhill também, então são duas vertentes que se complementam muito bem. E há aqui uma outra vertente que eu me esqueci de mencionar, que é muito importante, que é a vertente do enduro. Okay? Esta vertente é uma vertente que pode ser bastante bem trabalhada em conjunto com o downhill, okay? O enduro com o downhill e também o enduro com o mountain bike. Ou seja, estas duas disciplinas vão beneficiar os atletas de enduro e o contrário também se aplica, ou seja, os atletas de mountain bike e de downhill também vão beneficiar muito com o enduro. O enduro basicamente é uma vertente do downhill, é semelhante ao downhill, mas as diferenças é que nós temos um percurso mais longo de, 3 horas, 2 horas e meia, 4 horas, depende sempre dos percursos, mas só uns pequenos troços desse percurso é que são cronometrados. Nós temos um período para ir de um ponto ao outro, de um ponto cronometrado ao outro, até portanto, um tempo limite, mas temos depois os tempos cronometrados nos determinados pontos específicos. Então, é nessas cronometragens que se vai fazer a diferença entre os atletas. E, basicamente, o enduro é uma vertente em que nós trabalhamos a descida e conta muito a resistência. Então, é uma vertente, embora seja parecida com a vertente do downhill, em termos de bicicleta, uma bicicleta é muito idêntica, embora com um curso mais pequeno. É uma vertente que exige mais resistência, então nós vamos fazer esforços de descida com alta intensidade, mas precisamos de mais resistência. Então, para trabalhar a resistência, também o enduro é bastante bom para o downhill e também para o mountain bike, para nos ajudar a desenvolver melhor a nossa técnica de descida. Então, quem faz mountain bike também pode beneficiar com o enduro. Portanto, estas são as várias formas que nós podemos nos beneficiar com outras vertentes. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero só deixar uma nota muito importante, que é, nós temos sempre que ter algum cuidado ao combinar várias vertentes para não corrermos o risco
de focarmos demasiado numa vertente complementar e não percebermos que devemos realmente nos focar naquilo que é a nossa vertente principal. Ou seja, quando vamos fazer o planeamento do calendário, temos que ter bem cientes em mente de que, ok, qual é a minha vertente principal? É esta. Ok, se esta é a minha vertente principal, todas as outras são secundárias. Se eu eventualmente tiver que abdicar de uma delas, eu abdicarei sem problema. Elas são um complemento, é uma mais-valia, mas se por algum motivo eu tiver que abdicar delas, abdicarei porque a minha vertente principal é que conta. Ok? Então vocês têm que muitas vezes saber gerir a temporada de forma que não tenham também demasiados dias de corrida. Por exemplo, vocês vão fazer todas as provas do Enduro que existe em Portugal, depois podem comprometer o número de competições que vão fazer no mountain bike e isso vai-vos prejudicar depois no rendimento, porque a fadiga vai se acumular mais cedo na época. Então vocês têm que ter sempre essa gestão de cintura para conseguirem controlar bem as coisas, ok? Pronto, pessoal, basicamente este foi o vídeo 2, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre alguma outra vertente, deixem aqui nos comentários. Se houve alguma coisa que eu não abordei, já sabem, é só falarem. E estejam atentos aos próximos vídeos, subscrevam o canal, aqui alguns tem um botãozinho que diz inscrever. Entra no site segredosciclismo.com, subscreve a nossa lista de e-mail para receber todos os e-mails que nós mandamos com notícias e dicas novas. Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau.